Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre os tratamentos das bases, né, das tabelas, das planilhas, né, dos bancos de dados que recebemos no Power BI, ok? Isso é importante porque isso vai ajudar bastante o analista a fazer medidas, a fazer cálculos e a gente vai ver na prática aqui como fazer esse tratamento dos tipos de dados e organizar aqui a nossa tabela, tá? Analisando aqui, olhando para a nossa tabela que a gente recebeu, primeira coisa que a gente precisa entender é a estrutura e organizar essa estrutura, tá? A gente percebe aqui que o cabeçalho está vindo na primeira linha. Então, a gente, para ajustar isso, basta aqui no Power BI clicar em usar a primeira linha, né, como cabeçalho. Então, você vai subir aí a primeira linha, né? Vamos dizer que o problema aqui que você tem recebido a primeira linha que vem o conteúdo é a linha 5, né? Então basta você clicar aqui no usar a primeira linha como cabeçalho várias vezes para que suba aí e fique da forma que você precisa, tá? A segunda demanda aqui que eu percebi que a gente precisa tratar é a questão do nome da coluna, tá? Como boa prática na análise de dados, a gente precisa colocar sempre o nome da coluna no mesmo formato, né? Geralmente ele precisa vir em maiúsculo, né? Sem acento e sem caractere especial, ok? Uma coisa que a gente percebe também dessa base que recebemos é que a gente tem duas colunas aqui que tem informações que não são úteis. Por exemplo, ele tem algumas células, né, preenchidas com o QQ e nulo, né, ou seja, em branco, e VQ em branco. Então, assim, pode acontecer de você receber uma base com esse tipo de problema, ou acontecer também de você receber uma base com dezenas de colunas que não serão úteis. Então você vai selecionar realmente somente as colunas que você precisa. Para a gente poder excluir essas colunas, basta a gente selecionar duas colunas, segurando o Ctrl, tá? Clicar aqui em cima em remover colunas e a gente vai fazer essa limpeza, ok? Outra coisa bastante importante é transformar alguns tipos de dados, numeral, por exemplo. Quando é que a gente usa o dado como numeral? Quando a gente sabe que vai precisar, por exemplo, fazer medida. Por exemplo, se a gente olhar aqui essa coluna código loja, o código loja ela vai servir para relacionar com a tabela de dimensão, que mais à frente a gente vai conversar sobre isso. O que a gente precisa memorizar nesse momento é que eu não vou precisar fazer nenhum tipo de cálculo com o código loja, tá? Então ele pode vir tranquilamente a ser um tipo de dado texto, tá? Basta então, vou só voltar aqui para vocês acompanhar, basta clicar dentro aqui da coluna, vocês vão trazer aqui o formato texto, tá? Então ele vai trazer aqui. Por exemplo, se você clicar errado e transformar em hora, tá? E der erro, tá tudo bem, tudo certo. Basta clicar aqui no X e ele vai voltar para o tipo de dado que você de fato precisa. Quando você trabalha com valores, né, alterar o tipo de dado é da mesma forma. Basta clicar no mouse, né, com o esquerdo, né, e transformar em número decimal fixo. Então ele vai vir ali em formato de dinheiro, né? Para poder você conseguir fazer os cálculos, né? Não obrigatoriamente você precisa transformar nesse formato de dinheiro para conseguir fazer os cálculos, mas ajuda bastante já se desde o início você fizer isso, né? O mesmo caso do código loja, temos também, opa, vou só transformar aqui em texto, tá? Nós temos aqui no código do cliente. Nós não vamos fazer cálculo com o código do cliente. Nós precisamos do código do cliente para poder referenciar uma tabela de dimensão que mais à frente a gente vai trazer também aqui para o nosso Power BI e vai referenciar. E vai utilizar essa coluna para trazer qual o nome aqui do cliente, né? Qual é o nome da loja, tá ok? Então é basicamente isso, esse é o básico quando a gente está começando aí a tratar um dado, a importar uma tabela, ok?